Olá! Nesta aula vamos estudar os tipos de matrizes. Vamos lembrar que uma tabela, a qual é composta de certa quantidade de linhas, que são as fileiras horizontais, e de colunas, as fileiras verticais, é chamada na matemática de matriz. A convenção dos matemáticos diz que, em uma matriz, a ordenação das linhas é dada de cima para baixo e a ordenação das colunas da esquerda para a direita. Vamos lembrar também que os números são os elementos da matriz. Tabelas com m linhas e n colunas, sendo m e n números naturais diferentes de zero, são denominadas matrizes m por n. Acompanhe alguns exemplos de matrizes. No primeiro exemplo, temos uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, sempre as linhas na horizontal e as colunas na vertical. Veja que no primeiro exemplo temos os elementos na primeira linha 1, 4 e 7. Na segunda linha 2, raiz de 3 e menos 3. E na terceira linha 0, 0 e 5. Na matriz do segundo exemplo, a matriz A é composta na primeira coluna pelos elementos 2 e 0 e segunda coluna 1 e 2. Lembre-se que a matriz é sempre representada entre parênteses ou colchetes. Cada elemento da matriz tem um endereço. Podemos dizer assim, pois cada elemento pertence a uma linha e uma coluna. Por exemplo, o elemento que pertence à segunda linha e à primeira coluna de uma matriz chamamos de elemento A21. O elemento que pertence à terceira linha e à terceira coluna de uma matriz chamamos de elemento A33. Para ficar ainda mais claro, acompanhe no slide como é identificado cada elemento na matriz, conforme a linha e a coluna em que ocupa. Temos a matriz genérica A, que nos mostra os elementos A11, A12, A13, reticências, A1N, A21, A22, A23, reticências, A2N. Assim por diante. Perceba que cada elemento está localizado em uma linha e uma coluna, e sempre será representado nesta sequência. Primeiro a linha, a qual o elemento ocupa, e depois a coluna. Uma matriz recebe certo nome dependendo da quantidade de elementos em suas linhas e colunas, ou apenas por características específicas. Vamos estudar cada um dos tipos de matrizes, iniciando pela matriz linha. Recebe o nome de matriz linha toda matriz que possui apenas uma linha, ou seja, uma fileira na horizontal. O número de colunas é independente. Acompanhe o exemplo. Na primeira matriz, temos uma matriz linha com os elementos 1, 2 e menos 5. Na segunda matriz, temos uma matriz linha composta pelos elementos 12, 8 e 1. Na terceira matriz, temos a matriz linha menos 1, 0 e 9. Utilizando o mesmo raciocínio da matriz linha, temos a matriz coluna, que é composta por apenas uma coluna, sendo o número de linhas independente. Portanto, podemos ter uma matriz coluna com apenas uma coluna e 10 linhas, por exemplo, ou uma coluna de 3 linhas. Acompanhe no slide alguns exemplos de matrizes colunas. No primeiro exemplo, temos uma matriz coluna composta pelos elementos 50, menos 63, menos 8, menos 11 e 7. No segundo exemplo, temos a matriz coluna 1, 2 e menos 1. Temos também a matriz nula, ou seja, toda matriz que, independentemente do número de linhas e colunas, tem todos os elementos iguais a zero. É chamada de matriz nula. Essa matriz pode ser representada pelo número zero e pela quantidade de linhas e colunas que compõem a matriz. Acompanhe um exemplo. Matriz nula de 3 linhas e 2 colunas, em que os elementos são todos iguais a zero, podendo ser representado por
0 e o tamanho da matriz, nesse caso, 3 por 2. Matriz quadrada é toda matriz que possui o número de colunas igual ao número de linhas. Assim, M é igual a N. Quando a matriz é quadrada, podemos nos referir a ela como matriz de ordem M, pois o M é igual ao N. Por exemplo, uma matriz quadrada 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, podemos nos referir a esta matriz como uma matriz de ordem 2. Acompanhe um exemplo de uma matriz quadrada 3 por 3, ou seja, uma matriz de ordem 3. Matriz quadrada com a mesma quantidade de linhas e colunas, na qual os elementos são 8, 1 e 32, 9, 2 e 4 e a última linha 5, 6 e 0. Quando uma matriz é quadrada, ou seja, tem o mesmo número de linha e coluna, podemos perceber duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. Se traçando as diagonais de cima para baixo, a principal é a da esquerda para a direita e a secundária é a da direita para a esquerda. Veja o exemplo para ficar mais claro. Neste exemplo, os elementos da diagonal principal são 8, 2 e 0, e na diagonal secundária é composta pelos elementos 32, 2 e 5. Chamamos de matriz diagonal a matriz em que apenas os elementos da diagonal principal podem ser diferentes de zero. Ou seja, todos os outros elementos da matriz devem ser iguais a zero, sendo os elementos da diagonal principal, podendo ser diferente de zero. Veja alguns exemplos de matriz diagonal. No primeiro exemplo, temos uma matriz 3 por 3, em que a diagonal principal é composta pelos elementos iguais a zero. No segundo exemplo, também 3 por 3, ou seja, uma matriz quadrada de 3 linhas por 3 colunas, na qual a diagonal principal é composta pelos elementos 5, 6 e 0. No último exemplo, temos uma matriz quadrada, 4 por 4, na qual a diagonal principal é composta pelos elementos menos 9, menos 8, 2 e menos 3. Para que uma matriz seja matriz identidade, ela tem que ser quadrada, ou seja, com a mesma quantidade de linhas e colunas. E os elementos que pertencem à diagonal principal devem ser iguais a 1, e o restante dos elementos iguais a 0. Ou seja, nessa matriz teremos apenas elementos iguais a 1 e a 0. Acompanhe um exemplo de matriz identidade de ordem 4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas. Perceba que essa matriz é identidade, pois é uma matriz quadrada, neste caso 4 por 4. Na sua diagonal principal, temos todos os elementos iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Temos também a matriz oposta. Vamos pensar o que é o oposto em matemática. Lembre-se da reta numérica. Qual é o oposto do número 5? Menos 5. O oposto do número menos 12? Mais 12. Não confunda com o inverso. Inverso é quando invertemos o número. Por exemplo, o inverso de 2 é 1 sobre 2 e o oposto de 2 é menos 2. Na matriz é a mesma coisa. A matriz inversa da matriz B, por exemplo, é a matriz menos B. Portanto, para escrevermos a matriz oposta, basta apenas invertermos os sinais dos elementos. Veja exemplos. Perceba que temos a matriz B composta pelos elementos 50 e menos 11, menos 63 e 7, menos 8 e 10. Uma matriz 3 por 2. A matriz oposta é menos B, menos 50 e 11, 63 e menos 7, 8 e menos 10. Ou seja, são os mesmos elementos, porém com sinais contrários dos elementos da matriz B. Portanto, concluímos que, para encontrar a matriz oposta de uma matriz qualquer, basta trocar os sinais dos elementos.
A transposta de uma matriz é a matriz em que trocamos ordenadamente as linhas e as colunas, ou seja, escrevemos a primeira linha como primeira coluna, a segunda linha como segunda coluna e assim por diante. A matriz transposta é representada por um T no expoente, ou seja, a transposta de uma matriz A, por exemplo, será a matriz A elevado a T. Acompanhe exemplos de matrizes transpostas. Primeiro exemplo. Temos a matriz A, na qual a primeira linha é composta pelos elementos 1, 0 e 3. A segunda linha, 2, 1 e 4. A transposta da matriz, a primeira coluna com os elementos 1, 0 e 3, a segunda coluna com os elementos 2, 1 e 4. Ou seja, escrevemos a primeira linha da matriz A como primeira coluna da matriz transposta de A e a segunda linha de A como segunda coluna da transposta de A. Segundo exemplo, temos a matriz B, na qual a primeira linha é composta pelos elementos 1 e 0, e a segunda linha é composta pelos elementos 2 e 3. Na transposta de B, temos a primeira coluna com os elementos 1 e 0 e a segunda coluna com os elementos 2 e 3. A igualdade de matrizes acontece quando as matrizes são exatamente iguais, ou seja, com os mesmos elementos correspondentes. Muito importante perceber que as matrizes só serão iguais se os seus elementos correspondentes forem iguais. Se tivermos os mesmos números nas matrizes, mas em posições diferentes, essas matrizes não serão iguais. Acompanhe um exemplo de igualdade de matrizes. Neste exemplo, a matriz A é igual à matriz B, pois os elementos correspondentes são iguais, ou seja, o elemento A11 é igual ao elemento B11. O elemento A12 é igual ao elemento B12 e assim por diante. Agora que já conhecemos a matriz transposta e a igualdade de matrizes, podemos estudar a matriz simétrica. A matriz será simétrica quando a transposta da matriz quadrada A for igual à própria matriz A. Os elementos da primeira linha da matriz A são 5 e 8, e os elementos da segunda linha são 8 e 1. Os elementos da primeira linha da matriz transposta de A são 5 e 8, e os elementos da segunda linha são 8 e 1. Portanto, a matriz A e a sua transposta são iguais. Por isso, chamamos de matriz simétrica. Nesta aula, estudamos os tipos de matrizes. Não é difícil, porém precisa de atenção. Vamos utilizar esses conhecimentos para estudarmos as operações entre matrizes. Portanto, é importante que esses conceitos fiquem bem claros. Espero que tenha aproveitado bem a aula e até a próxima!